mulheres executoras que estão nos assistindo, e principalmente do networking, né, vendedoras natas que sempre organizaram tudo, a agenda, o que falar, eu acredito que tem uma chave muito importante para ser liberada nesse episódio. Não foi a gente que organizou isso daqui, foi Deus. E isso é a grande chave, né, para que, assim como aconteceu nas nossas vidas, para a gente parar de organizar, querer organizar exatamente tudo do jeito que a gente quer, qual que é a melhor forma, que mensagem eu mando, porque Deus vai preparar isso de acordo com o que você precisa para essa estação. Estamos aqui em mais um episódio diretamente de Orlando para vocês. E olha, pela primeira vez estamos nós três juntas! Estávamos sempre online. Agora estamos online para vocês, mas estamos juntas aqui. Alegria! Olha Quem só que diria? coisa louca. Eu nem sei quando começou nós três. Eu só sei que foi, né? É impressionante isso. Já Foi. pensou? Não, eu sei. Bom, a gente já se conhecia, né? Fabi já conhecia a Elaine já conhecia a Fabi. Sim, 2018 foi coisas de vista, ver, né? De vista. Assim igual vocês conhecem a gente. De vista. vista. Mas eu acho que tem jejum de Daniel aí. Do Sim, como tem certeza. começou, Não, né? certeza. O Certeza. início foi jejum de Daniel. Foi a Impush. A Impulse. O início foi a sim. Impush. Mas não É teve mesmo, o conexão. início foram negócios. Foram negócios. Eu estava numa estação, Fabi Casac em outra. Aham. Mas eu lembro como se fosse assim agora. Ela entrando num Zoom, a primeira entrega da Impush. E aí quando abriu assim o Zoom, a hora que você falou, oi gente, eu falei, nossa, essa mulher, eu preciso um dia conhecer ela. Foi o que passou na minha Olha. cabeça. Mas eu estava em outro planeta. E aí foi a experiência que a gente pegou o shampoo. Foi. Foi isso. O primeiro contato assim que eu tive. Levei você para casa através dos seus shampoo. produtos. E fiquei com aquela frase na cabeça. E aí foi a primeira vez assim o imprint no Mas meu coração. negócios, né? Negócios. Negócio, tá? Então ninguém era crente. Assim, ninguém sabia do... Ninguém sabia de como estava cada um. A Fabi ainda não tinha começado o relacionamento mesmo com a Bíblia. Não tinha começado. Quando? Foi 24 de agosto? Ah, não, eu só fui Setembro? ler a Bíblia em janeiro de 2005. Então foi antes de você vir pra cá em janeiro. Foi porque a Impulse começou em o quê? Junho de 2024. Foi a entrega de setembro de 24. Tá bom. Eu sou boa de dar. Eu sou Foi um aquela do presencial, rolê foi o boa que de a Fá datas. fez o shampoo. Isso, que a gente teve a experiência de fazer um shampoo Sim. no office, né? É isso. A gente levou a experiência pra lá. É Foi isso. muito legal. Mas pra você que está panguando, Nesse Olha bem a rolê, conversa. nós três, assim, o que somos nós três, né? Nós três somos três, segundo a minha filha hoje, a minha filha falou assim, você mãe, como que ela falou de mim? você é a louca. Você é a louca que fez coisas estranhas. A tia Elaine é a só que chorava e a tia Fabi é a só que ficava com a mão no rosto. Que ótima percepção da Da criança. criança vendo o céu descendo na sala de café da manhã. Como a gente obedece o Espírito Santo? É. Você é louca, a tia Elaine é aquela que Chora. chora mais do que devia. E a tia Fabi é que coloca a mão no rosto. Ótimo. Mas é isso, a gente se aprofundou, a gente aumentou muito a nossa comunhão através do jejum de Daniel. E você que está vendo esse episódio neste momento já foi o outro jejum de Daniel, que pra gente, enquanto a gente grava, ele será Vai começar. daqui 4, 5 dias, né? Mas a nossa comunhão aumentou muito espiritualmente, né? De viver muitas coisas juntas no secreto. Eu falo assim que essas duas, elas conhecem mais o meu secreto de espírito do que qualquer outra pessoa, assim, hoje no momento até mais do que meu próprio marido, né, do que a gente já viveu em espírito juntas. São pessoas que sabem do meu caminhar espiritual, sabem do meu... sua fome. Da minha fome, da minha intimidade, são as pessoas com que eu me abro dos meus sonhos espirituais, das minhas expectativas espirituais, do seu servir, né? do meu Como servir, eu posso servir? ou até das minhas dores espirituais, porque todo mundo tem, né, no seu, aquele seu Seus momentos aquele mais seu lugar desafiadores, de
Eu falo, é que cada uma vai trabalhar com Deus de uma forma. O pessoal dá risada comigo porque eu falo que às vezes eu brigo com Deus. Tipo assim, Deus, e aí? Vambora, né? E é muito legal, assim, porque eu acho que dentro de camadas de amizade, as amizades, elas acessam lugares, tem teto. Sim. Agora, acessar o seu secreto espiritual, eu acho que a gente rompeu todos os tetos. Você acessa tudo, né? A gente rompeu todos os tetos possíveis de uma amizade. É porque você tá nua. Eu acredito que assim, quando você tá nesse lugar, você fala assim, cara, não tem mais nada. Porque a gente já entendeu todos os princípios bíblicos, tudo aquilo que a gente quer viver. Então a gente criou, eu acho que na nossa trindade aqui, na nossa aliança, a gente criou um ambiente seguro, blindado. Sim. A gente criou um ambiente que a gente pode estar nua ali e falar, eu posso ser quem eu sou, eu posso compartilhar os meus sonhos, as minhas vulnerabilidades, né, os meus medos espirituais. Quantas vezes eu tinha medo de alguma coisa e a Fabi e a Elaine intercedendo e orando por um destrave, por um romper. Você fala, cara, eu tenho que estar muito me sentir muito confiante num ambiente para mostrar minha vulnerabilidade e o quanto é maravilhoso você ter amigas de Deus que te intercedem por você e que oram por você para te ajudar a sair e romper. Então, isso é algo muito precioso, que eu não consigo ver acontecer sem a mão de Deus. Eu tenho um momento de vocês duas que me marcaram muito, assim. A Elaine vai saber. O que a Elaine derramou em mim no Asas. E aquele dia que a gente tava num Zoom. E que ali eu entrei numa batalha. A Fabi desligou o telefone na hora, ela me ligou e ela começou a orar. E assim, ela foi fundamental. Limpou. E eu falei assim, é uma coisa você ter pessoas que torcem por você, pelos seus negócios, que vibram pelas suas conquistas, mas você ter uma pessoa que intercede, que jejua, que ora, que entra, meu, vambora, armada, vambora. O que for, que chamar, nós estamos prontas. Assim, E eu lembro é outra coisa. Eu lembro desse Zoom que era por ligação, eu entrei depois. E quando eu entrei, a Fabi estava rendida. E você, Fabi Casac, você estava posicionada com uma, assim, eu vou fazer isso, eu vou orar, eu tenho esse poder e essa autoridade que está na Bíblia, você é extremamente posicionada. E aí, quando acabou a oração, a Fabi falou, nossa, passou. Então, eu que entrei depois e que vi de fora, eu consegui ver exatamente isso, que a Fabi estava ali rendida, né? Você clamando o nome de Jesus, orando, trazendo a autoridade que há no nome de Jesus, mas posicionada. Então, isso daí uma vez eu ouvi, eu não vou lembrar de quem agora, mas eu ouvi falando que quando a gente entrega o controle para que Deus traga as amigas dele, é onde a gente começa a entender. E eu lembro, até compartilhei com você, que falou, quem são as amigas que Jesus traz para você? É quando você não faz o contato. E de verdade, né, eu imaginava fazer várias atividades com a Fabi Carneiro, porque a gente tem esse histórico de trabalhar muito bem juntas, de malhar muito bem juntas, dos 3 filhos juntos, de ideais parecidos, mas de verdade, ler a Bíblia com você, acho que era a última pessoa que eu imaginava, assim, de perto. Eu não me imaginava lendo a Bíblia, o que dirá com ela, sabe assim, não era a irmã do coque. Isso é o sobrenatural. Era literalmente, né? Respeita o meu coque. Era o sobrenatural. É a tia do coque. E aí eu lembro que eu ouvi assim, essas amigas de Jesus vai ser aquelas que quando você estiver no secreto, você vai se render tanto que você vai estar chorando, catarrenta, você não vai estar preocupada com o seu cabelo, com a sua maquiagem. E a gente viveu isso aqui em Orlando e ela eu nem lembrei ouviu que a disso. gente gravou junto. E eu tava, a gente falou eu não sobre tava aqui. E eu lembro quando eu olhei que eu fui limpar o olho da Fabi, toda acabada, assim, literalmente. Eu falei, é isso, Jesus, obrigada. Porque não é. Obrigada por entregar minhas amigas catarrentas. Não, tem um Jesus, episódio. né? A gente lá em Stanford, em Connecticut, daqui a pouco eu em altos papos com a Elaine, tinha acontecido assim, um mover muito sobrenatural. Daqui a pouco eu tô fazendo xixi com a Elaine. Eu falei, Elaine, a gente rompeu todos os níveis agora. 24 horas de amizade. Eu falei, Elaine, a gente rompeu todos os níveis agora. Agora eu sei que a gente é amiga mesmo. Mas isso pra gente, né, mulheres executoras que estão nos assistindo, e principalmente do networking, né, vendedoras natas que sempre organizaram tudo, a agenda, o que falar, eu acredito que tem uma chave muito importante para ser liberada nesse episódio. Não foi a gente que organizou isso daqui, foi Deus.
E isso é a grande chave, né? Para que, assim como aconteceu nas nossas vidas, para a gente parar de querer organizar exatamente tudo do jeito que a gente quer, qual que é a melhor forma, que mensagem eu mando, porque Deus vai preparar isso de acordo com o que você precisa para essa estação. Então, vocês são mulheres fundamentais para essa estação. Eu tive uma visão linda, assim, que o Senhor me deu, me abençoou com isso, que era eu no centro e elas duas formando uma asa. Que lindo. Literalmente ali. E foi quando o nome Asas, o Senhor entregou esse movimento, essa conferência que nos lindo. conectou também. E eu lembro que eu falava, mas o que elas duas têm, além de ser Fabisa? E elas são, assim, idênticas em várias Separadas coisas. na maternidade. Separadas na Eu sou filha de maternidade. gêmeos. Literalmente, né? Só faltam gêmeos. Só falta Isso gêmeos. a gente Aí, vai providenciar, quando eu Ingrid. convivi um pouco mais, eu falei, eu entendi porque eu tenho que estar na vida das duas, né? Pra dar uma equilibrada, uma centrada, assim. Porque senão elas duas sozinhas, elas iam voar, flutuar, né? Vocês não iam mais encontrá-las na Terra. Essencial. Pra dar uma aterradinha. Essencial, dar uma organizada, né? A Elaine vem e dá uma organizada. Mas isso é muito legal, né? Quando a gente se coloca nesse lugar de servidão e deixa Deus operar o milagre, a gente sai do controle, é muito melhor. A gente vive o sobrenatural. Sim. Né? Porque, assim, é o que a Fabi começou aqui, falou, quando que a gente se uniu, né? Porque eu lembro ali do jejum, mas, assim, é uma coisa que vai acontecendo numa velocidade que foge o entendimento à nossa velocidade, né? Do profundo tudo. E a gente tem muitas similaridades também. Eu acho que Deus, ele é tão maravilhoso que a gente vive estações muito parecidas, né? Se a gente for olhar, a gente se batizou no mesmo mês. Não, verdade. no mesmo mês. No mesmo ano. Sem combinar. E sem combinar, sem uma falar para outra, né? A gente viveu essa intensidade e muitas vezes a gente vive, né, o nosso discipulado ali em conjunto, uma semeando na vida da outra, compartilhando. Então, assim, acaba sendo uma jornada que não tem como ficar, assim, só em uma área da vida, né? Acaba edificando e transformando em tudo. Então, a gente se permitiu, eu acho que viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, porque Ele faz melhor e quando Ele vem e faz, é isso. A gente não entende, né? A matemática de Deus não fecha a conta. Não fecha. É muito maior do que a gente poderia imaginar mesmo, né? Uma das coisas que eu aprendi com essa nossa comunhão, assim, tinha uma coisa que eu sempre falava antes da minha conversão e hoje faz mais sentido do que nunca. Eu acreditava que a verdade, ela estava um pouquinho em cada lugar. Só que eu não entendia isso da forma como eu entendo hoje. Eu já falava isso. Mas hoje eu entendo que Deus fala através de mistérios. Uhum. E Ele distribui os mistérios dele um pedacinho para cada um. Tá. Quando eu sento com vocês duas, ou quando a gente senta, a gente começa a abrir a boca, você tem um pedaço do quebra-cabeça, ele me entregou um pedaço do outro quebra-cabeça, ele entregou outro pedaço. Uhum. A gente junta, a gente conversa, puf! Uhum. Por isso, o quanto é importante a gente ter os nossos irmãos. Sim. De comunhão, Total. que caminham nesse mesmo lugar. A Elaine, ela fez um discipulado bem específico com algumas pessoas, e eu falei pra ela assim, você tem duas meninas que elas vivem o que a gente vive nós três. Que né? legal. A Fabi tá aqui nos Estados Unidos vivendo coisas dela, a Elaine tá lá, eu tô lá. Espiritualmente, o mesmo espírito tá comunicando as mesmas coisas. A gente tomou uma decisão de entrar num curso, cada uma Sem se falar. sem se falar. E a gente conversou, mas... Então, assim, você percebe como é lindo isso. Mas o quanto a gente perde quando a gente fecha a boca. Sim. Sim. Por quê? Porque eu tenho uma coisinha, a Fabi tem outra coisinha, a Elaine tem outra coisinha, a gente troca, essas coisinhas, elas se encaixam e elas tomam uma proporção completamente diferente. E às vezes quem tá ouvindo a gente, talvez o que falta pra você encaixar os quebra-cabeças da sua vida, que você fala assim, meu Deus, tá faltando peça. É ter pessoas que estão no mesmo momento, na mesma vontade, na mesma fome para encaixar as mesmas peças. Isso vale para todas as camadas da vida. Vale para negócios, por isso que um grupo de networking, de mastermind é tão interessante, porque cada pessoa tem uma pecinha que já foi encaixada, você troca, você encaixa um quebra-cabeça maior. Quando você fala de saúde, às vezes é uma pecinha que uma outra pessoa tem que você encaixa, que melhora a sua qualidade de vida, de relacionamento. E espiritualmente, então, nem se fala, porque você encaixa os mistérios. Sim, sim.
Começa a ter resposta, né? Hoje, no dia que a gente está gravando, né, eu tive o privilégio de vir escutando um pouco da reunião da Fabi Kazak no carro, e aí eu estava exatamente fluindo nesse lugar, num lado óbvio de negócios, mas pensando assim, imagina, eu não tenho noção do que é precificar um produto para chegar no final. Eu sei vender o produto, mas quantas camadas existem dali da hora que o produto chega pronto para eu vender, até literalmente, que é o que ela faz brilhantemente. Eu falei, se eu não tivesse aqui, eu não conseguiria enxergar isso que ela carrega. E no espiritual também é isso, essas coisas vão acontecer. Só que isso que a Fabi fala de abrir a boca, é um abrir a boca para Deus também. Não é somente naquela sua intenção. Então, orar mesmo, Senhor, me apresenta as tuas amigas. Aquilo que eu preciso que o Senhor coloque. Só que existe algo assim, né? A Fabi Kazak trouxe uma vez numa determinada conversa que a gente teve, a gente fez um combinado e que a gente vai sinalizar uma outra quando precisar de uma correção, né? Numa exortação, né? Que a gente fala nessa caminhada cristã. Para que uma não saia tomando decisão sozinha e que a gente possa ser essa voz na vida da outra, porque cada uma tem uma forma. Isso é um filtro, né? É um filtro na Para vida do ajudar, outro. né? Se precisar corrigir a rota, você tem que ter amigas que você tenham essa liberdade de você se colocar nesse lugar e ela te exorte. Fala assim, não, ó, amiga, não é bem por aí. Vamos Olha orar. por esse lado, vamos orar Vamos orar. antes, né? Vamos orar antes, joelho no chão para ter a resposta. Calma, segura essa ansiedade, né? Isso é muito valioso. Isso é muito valioso. Imagina o que isso impede de acontecer. Isso acelera muitas coisas também, né? Porque abre portas, mas você comunica, né? Você comunica. Você não sai feito louca fazendo as coisas. Você comunica. É um papo assim eu falo, né? Eu lembro que há 18 meses, assim, quando eu comecei a entender essa história acho que todo mundo, né? Não sei, vocês podem contar aí pra gente nos comentários, quando chegava aqueles posts mesmo, os cortes, peça para Jesus te apresentar as amigas dele, Deus vai te mudar de mesas. Às vezes eu ficava irritada, porque eu falava, mas quem disse que eu não gosto da minha mesa? Mas não é a gente que sabe se a mesa é a mesa que Deus quer. Se a gente não sai desse controle, não entrega, não ora, não clama, não abre a boca para falar, por quê? A gente tem uma tendência a querer ficar na mesa que é confortável. Total. E quando Deus quer mudar a gente de nível, Ele apresenta pessoas pra gente, né? Exatamente. Ele apresenta, e eu falo mais, dependendo de onde Ele quer que a gente chegue, Ele ainda esconde. Esconde a pessoa? Ele esconde. Como assim? Ele esconde para proteger no processo. Então, assim, eu vejo muito um padrão da Bíblia como Deus trabalha com o seu formato de liderança, né? Aquelas pessoas que estarão à frente, e eu falo isso porque a gente pegou um lugar. No sentido de, cara, vamos puxar gente? Vamos trazer gente? A gente trouxe tanta gente, sabe assim, em negócios, em fazer dinheiro, em arrumar. Quantas pessoas a gente já ajudou, relacionamento, casa e tudo mais. Mas faltava um lugarzinho também pra gente puxar essas pessoas, pra ajudar essas pessoas. E Deus transbordou isso da gente. Né? Então eu vejo assim, habilidades que eu já tinha com outras coisas, como o fato de entender de assuntos complexos e esmiuçar ele e trazer de uma forma simples para o entendimento. É uma das coisas que as pessoas mais falam. Adoro a forma simples como você explica coisas complexas, mas eu não sou isso só com a Bíblia, eu sou isso com qualquer coisa. É um dom que Deus me deu, que eu utilizei até então para diversas outras coisas, e que agora eu tô pronta para poder fazer isso também com a Bíblia, também com os ensinamentos de Deus, também com as coisas do reino, que são esses mistérios que a gente, né, é um pouco mais complexo, precisa de mais... E é engraçado que não é sobre eu entender mais, mas é sobre eu permitir soltar mais, fluir mais para cada vez mais que a gente tenha esse entendimento. E esse momento de preparação que Deus faz com as pessoas, Ele não vai queimar ninguém. Ele não vai jogar ninguém num lugar, né? Até na primeira carta de Paulo para Coríntios, ele fala que Deus não dá o fardo maior do que você tem a capacidade de carregar. Então, Ele vai colocando dentro Ele coloca nas nossas costas, Ele coloca no nosso caminho aquilo que a gente tem a capacidade de carregar, porque Ele não quer que a gente se queime. Ele não quer que a gente vá além da arca, Ele não quer que a gente passe da medida que Ele estabeleceu pra gente naquele momento. E eu me sinto
Eu falei, né? Podada, agora eu tô entendendo tudo. Quem me poda é Deus. Porque se ele derramar tudo, Porque a eu gente quero, vai. tá? Senhor, gente, vocês vão me ver. Vocês aguardem. Porque Porque se ela queima não muita tivesse coisa no meu podada, coração. ela não tava aqui Eu tô agora. muito podada, eu tô podada muito. Eu tô podada muito. Mas esse é um cuidado. É igual aos É um nossos cuidado. filhos, né? A gente Você não vai poda os mais. nossos filhos de ver, de ouvir, de estar em lugares Por amor, que né? eles não têm a maturidade ainda para lidar com tudo aquilo, né? E por mais que a gente ache que nós somos as pessoas mais maduras da face da Terra, como é que eu posso ser madura para aquilo que eu ainda não vivi? Sim. Então tem um tempo de esconderijo, e esse esconderijo não é um tempo de ninguém vai te ver, ninguém vai te acessar, mas às vezes é um esconderijo até dele mesmo, no sentido assim, da minha porção, do Deixa eu meu te preparar. tamanho, da minha presença, de tudo que eu tenho para derramar. Calma, cocada. E eu quero deixar assim uma coisa para vocês, que eu acho que é o que a gente pode utilizar desse podcast, é compartilhar coisas que queimam dentro do nosso coração, de coisas que a gente queimam espiritualmente. A gente fala de coisas que a gente acredita tanto de negócios, do quanto a gente acredita de relacionamento, a gente pode falar de coisas, do que a gente acredita que devemos viver espiritualmente. E tudo com base bíblica. Então, por Sim. exemplo, quando a gente lê Joel, que ele fala que naqueles dias eu derramarei meu espírito sobre toda a carne, que todo mundo vai profetizar, vai ter visão, vai ter sonhos. Então, o que é muito claro? Uma igreja, e quando eu falo igreja, eu não falo só de paredes, eu falo de o corpo de Cristo empoderado. Imagina assim, hoje a gente olha as pessoas e elas, é um ou outro que profetiza, é um ou outro que cura a gente. Imagina a hora que todo mundo se der conta que a profecia é para todo mundo. Que esse é o desejo de Deus para todo mundo. Quando todo mundo se apoderar dessa promessa e o profetizar não for algo exclusivo, mas for algo comum. Quando o curar pessoas através da imposição de mãos de oração não for algo só para uns, for para todos. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Quando de fato as pessoas entenderem que o reino de Deus já chegou, que a autoridade já foi dada, que a chave já está conosco e que a gente tem autoridade para poder... Então isso queima muito no meu coração. De avançar o reino na cabeça das pessoas, não só para que elas sejam salvas, mas para que elas se apoderem da autoridade que foi dada por Cristo, porque Ele deixou essas duas coisas pra gente, né? Então, a minha vontade é de correr loucamente neste lugar, empoderando e derramando poder em todo mundo, mas não no sentido de... não no sentido do só liberar poder, mas é liberar a autoridade. É transferir autoridade, é transferir liderança, é fazer com que as pessoas cresçam no corpo de Cristo, entende? Entendo total. E assim, o quanto é importante você ter alguém que te afie, porque eu tinha esse momento no secreto e vendo vocês, o nível de aceleração, e não é você só saber, é o que você faz com aquilo que você sabe. Porque uma coisa é você, não, eu já sei, eu já vivo isso, tá, mas você tá levando pessoas junto com você? Você tá sendo essa igreja viva em qualquer lugar que você vai? É isso que faz a diferença. E eu aprendi mais com vocês, porque eu falo, cara, pra elas, assim, qualquer lugar é lugar, toda hora, toda hora tá armada, e vambora, e vamos pra guerra, e tá tudo certo. E isso é maravilhoso, você fala assim, já passou de ser sobre a Fabiana, né, a Fabi, a Elaine, já passou, a gente já tá numa outra fase. E quando a gente vive isso, você fala assim, eu quero que mais pessoas vivam, e eu não tô nem aí porque os outros vão pensar. E eu não tô nem aí, porque quando você já experimenta esse milagre, essa maravilha que é viver nessa vida de obediência, de jejum, de oração, de contemplação, você quer que outras pessoas vivam com você. E aí talvez a gente fique inconformada, aí talvez você fale assim, não, eu quero ir mais, e aí você fala assim, não, mas eu tenho meu tempo aqui de amadurecimento, que Deus me poda, mas eu já tô querendo ir para o próximo nível, já existe o desejo, é só questão de tempo, né, para você estar nesse outro nível. Então é fantástico, né? Você fala assim, o que eu tô fazendo? Tá bom, você é crente, você lê a Bíblia, você sabe, mas o que você tá fazendo com aquilo que você sabe? Porque a leitura, ela... Enquanto nós, né, enquanto sociedade, estivermos lendo a Bíblia de uma forma passiva, olha que lindo que aconteceu no Antigo Testamento, uau, ai, como eu queria ter vivido quando Jesus encarnou.
Quando eu comecei a ler, assim, bom, Elias e Eliseu hoje eu tava lendo Segunda Reis, e aí quando Eliseu vai e ele entra no quarto para ressuscitar o filho daquela mulher, eu volto na UTI, eu falei, eu fiz isso, eu entrei na UTI, eu fechei a porta, eu orei ao Senhor, eu só não subi no corpo do meu marido, igual Eliseu fez no corpo daquele menino, mas eu lembro, assim, teve um dia que a enfermeira entrou achando que o meu marido estava com febre, porque eu afastei assim o avental dele, botei a mão assim no peito dele, eu deitei, botei um fone no ouvido dele, que era a música do nosso casamento, e eu falei, eu não aceito você ir embora, a gente tem coisas para viver. E aí ele começou a apitar um monte de coisa, ela falou, acho que ele tá com febre. Aí teve uma médica, a importância das pessoas estarem ali, entender, e uma médica judia, 3 filhos, e aí ela falou assim pra enfermeira, para, esse homem precisa de amor. Ele tem 3 filhos igual eu, não é febre não, é o corpo dele voltando. Uau. Então ali, quando eu leio a Bíblia, fala de ressuscitar alguém, eu falo, você pode ressuscitar. A Bíblia tá ali porque é o poder e a autoridade, mas a gente precisa crer. E aí é onde eu entendo quando você fala da gente transferir isso, e o que queima no meu coração é trazer essa fé do crente, o crente de crer, que eu tô lendo aquilo ali, esse evangelho continua sendo o mesmo, Deus continua falando, a tenda, o tabernáculo, ele continua, ele pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora, basta encontrar um coração que quer servir, disponível a Deus, e encontrar o outro que quer receber. Porque quando você encontra, a história só com Felipe, o eunuco, quando a gente encontra, pronto, faz o céu descer com louvor, sem louvor, com adoração, sem adoração, por quê? Porque o Senhor, ele quer ver o que está no meu coração, no seu coração, no coração da Fabi. E aí quando encontra 3 corações, né, os maridos que lutem, porque eles falam de negócios, mas o que vocês querem? O que a gente quer mesmo? Podemos falar o que queremos? Porque é isso, é encontrar esses corações que estão disponíveis, dispostos a ler aquilo e a falar, ok, vai acontecer. Eu vou impor minhas mãos, eu vou viver a cura, eu vou viver milagres, eu vou viver prodígios, eu vou viver maravilhas em todas as áreas da minha vida. Exatamente. Não é só em uma, é em todas as áreas. Então, é isso que vocês verão. É isso que eu acredito, é isso que queima cada vez mais no meu coração. A gente até falou, sei lá em qual podcast foi. É exatamente isso. É o ser humano próspero e abundante em todas as camadas. Totalidade. Na totalidade, né? Então, a abundância, ela não pode ser só espiritual, a abundância não pode ser só financeira. Eu tenho que estar com as minhas emoções, eu tenho que ser uma pessoa emocionalmente saudável, eu tenho que ser uma pessoa fisicamente saudável, eu tenho que ser uma pessoa financeiramente saudável, eu tenho que ser uma pessoa espiritualmente saudável, porque não dá pra gente separar uma coisa das outras, né? Uma coisa da outra. Nós somos as 3 coisas, nós vivemos as 3 coisas, então, sabe, preparar cada vez mais ambientes, e foi exatamente isso que a gente derramou em Connecticut, quando a gente fez o evento, as três camadas, né? O empreendedorismo, a mentalidade, negócios, mas espiritual também. Então, as mulheres saíram do evento com coisas práticas para aplicar no negócio, saíram dali com noção básica de como melhorar comportamento, hábito, emoção, e saíram dali espiritualmente ativadas. Cara, isso é impagável. É impagável, porque você, em um único ambiente que você se coloca, você transborda em todas as áreas. Então, cada vez mais eu quero viver essa unidade de lugar, sabe? Parar de separar as coisas. 24/7, né? Pô, eu não sou. Eu tô aqui conversando, eu tô em espírito, mas eu tô em mentalidade, emoção, eu tô pensando em negócio, né? Eu tô pensando, são todas as camadas operando juntas. E eu entendo que falta isso, sabe? Falta essa união das 3 coisas que nós temos, porque na verdade nós somos um espírito, a gente tem uma mente e nós habitamos um corpo, mas as 3 coisas em operação de excelência. Total. Imagina o impacto para uma sociedade de uma pessoa saudável. Talvez você fale assim, Fabi, talvez a excelência é muito distante para mim. Tudo bem, vamos para o primeiro passo? Você saudável nas 3 camadas. Nossa, aí você desmembra tanta coisa, né? Fala, o que você come, o que você está comendo, como é a sua alimentação, que você cuida do seu porque corpo. Porque a gente vai para um único, para um viés que, vamos pegar, né?
a partir desse lugar, da sua fé, de você crer que existe tudo isso, que é acessível, você desmembra, não é o contrário. Agora eu vou cuidar da minha mente, agora eu vou cuidar do meu corpo, agora eu Só vou cuidar dos do meus meu negócios. corpo quando eu atingir. Só vou cuidar de ter espiritualidade quando eu atingir minha meta financeira e vou ter tempo, né? Exatamente, é você colocar tudo a partir dessa sua fé, a partir de Cristo, a partir daquilo que você está lendo, desse poder e dessa autoridade, né? A gente não lembra onde eu estava com a Fabi Carneiro, que foi feita uma libertação de preguiça. E eu achei sensacional, de mente preguiçosa, da pessoa falar, olha, Deus não te deu vida para você ficar com preguiça, ele te deu vida para você se movimentar. Ele te deu vida e vida em abundância. Se ele nos deu vida e vida em abundância, será que foi para ficar sentado? Ou foi para a gente se movimentar, exercer tudo aquilo que ele nos deu? Porque se ele fez o milagre operar em nossos secos, é para honrar Deus. Não é para eu ficar lá prostrada. Então, para preguiça, eu falei, uau, eu nunca tinha visto isso. Falei, então, a gente pode libertar de preguiça. O que é preguiça? E de onde que eu vi isso? Eu estava lendo Lucas e Jesus repreendeu a febre da sogra de Pedro. Ele não... E a gente tem que entender que as coisas que estão na Bíblia, elas estão lá por uma razão. Sim. Ele não fez imposição de mãos, ele não curou. O processo de cura da febre da sogra de Pedro não foi o mesmo padrão das outras curas. Assim como o padrão de cura da mulher do fluxo de sangue não foi o mesmo padrão. Então, por que eu tenho padrões diferentes? Para entender que as coisas não são feitas apenas de uma maneira e elas não são feitas apenas para uma coisa. E a gente vê o padrão de Jesus, ele quebrando física. Ele quebra as leis da natureza. Então, como é que ele quebra a lei da física? Quando ele multiplica pães e peixes. Não faz sentido. Azeite. Quando ele quebra a lei da física, quando ele repreende a tempestade. E ele repreendeu a febre. Então, por que eu não posso repreender a preguiça? E eu sei porque eu comecei a fazer isso comigo. Quando você está muito cansado, e você ainda precisava fazer mais alguma coisa, sei lá, eu tava no meio de uma gravação, ainda tava num evento, ou ainda, sei lá, a gente voltando de avião, super cansado lá do voo, e ainda tinha as crianças mal-humoradas, cansadas, com fome, a gente 1h, tentando chegar. Eu repreendo agora essa preguiça, eu repreendo agora esse cansaço, eu repreendo essa irritação. E você vê você fisicamente sendo mudado. E o que as pessoas falam assim? Ela é louca. Tudo bem, pode me chamar de louca, porque a loucura de Deus é loucura mesmo. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. E quanto mais você me chamar de louca, significa que eu estou no caminho certo. Mas uma coisa que eu entendi é que o meu espírito afeta a minha mente e o meu corpo. O meu corpo afeta a minha mente e o meu espírito. E a minha mente afeta tudo. Então, é tudo interligado. Não tem como eu sofrer só em um lugar na minha vida e eu achar que não vai ter consequências, não vai respingar nas outras esferas da minha vida. Então, um dia que eu estou mais emocionalmente abalada, ele vai influenciar espiritualmente, ele vai influenciar no meu corpo. E quando eu não cuido do meu corpo, isso influencia na minha mente, que influencia também no meu espírito. Então, não tem como, a gente quer ser feliz. E a felicidade, ela vem de um estado, ela não vem de um estado de conquista, e as pessoas acham que é isso. Quando eu tiver tal corpo, ou quando eu tiver tal unção, ou quando eu tiver tal mentalidade. Não. De onde vem a felicidade? A nossa maior felicidade vem da ação. Quando eu estou agindo, quando eu estou olhando, quando eu estou cuidando, quando eu estou dando atenção para aquilo, existe um estado de felicidade. Porque tudo que eu não estou agindo, tudo que eu não estou colocando em ação, aquilo está morrendo. É o movimento, né? Nós somos feitos para ser movimentados. Então, se eu não estou movimentando meu espírito, ele está morto. Se eu não estou movimentando a minha mente, só tem praga. Se eu não estou movimentando o meu corpo, eu estou morrendo fisicamente. Sim. Eu já falei isso em algum lugar, que qual que é o maior problema dos adolescentes? Que eles não servem para nada. E não no sentido de que eles não prestam, no sentido de que eles não fazem coisas. Qual que é o fato de eu não fazer coisas? Eu não tenho senso de identidade. Você quer ver um adolescente sair da crise do adolescente?
Dê para ele uma atividade para que ele seja responsável. Coloque ele em movimento para que ele seja responsável por alguma coisa. Aquilo dá um senso de identidade. Por quê? Porque dá vida. Total. Pensa assim, eu só vou pra escola todo dia, eu faço as mesmas coisas, que eu não vejo propósito nenhum. Aquela frase básica, eu não sei pra que eu existo, pra que eu vivo, eu não sei pra que eu aos 18 anos de vida eu tenho que escolher o que eu vou fazer pro resto da minha vida. É a maior pressão da face da Terra, porque ele não entende ainda que se der 25 anos de idade eu não tô feliz, eu posso mudar. Então não existe isso, ainda mais por conta da pressão dos pais. Ele não entende quais são os dons, quais são os talentos, a grande maioria. Alguns já têm isso de nascença, porque é muito claro, mas a massa não tem isso. Não sabe, porque os pais não sabem. Porque e aí os pais não sabem, conseguem. não sabem explorar. Ou seja, vira a legião de adolescentes sem identidade, com crise, e os pais, meu Deus, o que eu faço com esse monte de adolescente? Bota pra trabalhar, pra você ver se não resolve essa identidade rapidinho. E até na vida do adulto, né? Nesse movimento, né? Que nós aceleramos nos últimos 18 meses, acho que a gente teve uma aceleração aí de entender e começar, e especialmente 12 meses, que todas nós três recebemos, como que eu faço isso? Como que eu falo? Como que eu ensino? Tem uma pergunta para mim que funciona muito bem, eu sempre falo, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Sabe, assim, de me teletransportar. Ah, mas você não é Jesus, mas ele deixou o Espírito Santo. Sim, mas a minha missão é ser parecida com ele. Então, a minha missão é o que eu faria? Isso, para você que está em casa, começa a te trazer a sair do senso comum e começar a falar, Jesus é movimento. Jesus, ele atravessaria. Jesus, ele serviria. Jesus, ele derramaria a misericórdia. Imagina que a gente está caminhando para o final, mas eu tenho uma história, assim, eu tenho uma intolerância mesmo humana, uma vulnerabilidade minha com substâncias ilícitas, enfim, drogas, álcool, o que for. E eu estava num voo e a pessoa que estava do meu lado começou a sair daquele limite, e óbvio que quando você tem uma intolerância, você caminha para o julgamento. E o julgamento te leva para o medo, porque vamos falar assim de forma madura, carnal e racional. Você é uma mulher. E aí você tá do lado de uma pessoa, por mais que tinha aquela divisória maior, você tá do lado de uma pessoa. Aí na hora de dormir, eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Comecei a ir para um julgamento. Falei, o que Jesus faria aqui? Aí o Espírito Santo falou comigo, ora. Eu falei, um homem que eu nunca vi na vida. Aí eu falei, Espírito Santo, agora não, eu vou dormir. Aí em sonho, eu acordei 5h15, a comissária passou e lá estava eu, viradinha de lado, discreta, impondo as mãos e orando. Orando para quê? Senhor, visita o coração desse meu irmão, eu não sei se ele já te conhece, mas se ele não te conhece, se apresenta, se revela para ele. E aí coloquei aquilo que eu acredito. A partir de hoje, que a partir da segunda taça, esse vinho desse amargo, olha, se ele estiver sentindo um gosto amargo de todas as bebidas que ele pediu, que ele bebeu ali, é porque eu orei, porque eu coloquei aquilo que eu acredito, que o poder que Jesus Cristo deixou para mim, para você através do Espírito Santo, possa fluir em movimento, para que eu saia desse lugar carnal, desse lugar que a gente começa a viver na defensiva e que nos afasta daquilo que Deus nos fez para ser. Com certeza. Né? Quando a Fabi falou, quando que começou a gente? Veio Jeremias, mesmo antes de você chegar no ventre da sua mãe. Eu tive planos para vocês, eu tenho planos para você que está aí do outro lado. Então começou assim. E essa pergunta, ela traz a gente para um lugar que é sair da nossa carne, a gente conhecer o caráter de Jesus de forma tão simples, porque o que Jesus faria? Em todos os momentos. Não significa que eu aprove aquilo, não significa que está tudo bem. Não é sobre isso, é sobre o que Jesus faria e que a gente possa declarar palavras, colocar esse poder que há na autoridade do nome de Jesus, orar em qualquer lugar. Isso daí, a gente começa a entender esse poder e esse fluir e essa loucura que é, né, a comissária passou, ela nem perguntou se podia servir meu café da manhã, acho que ela pensou, essa daqui eu vou, mas numa dessa a gente começa a encontrar pessoas, imagina se é uma de vocês do meu lado vendo aquilo, com certeza vocês iam começar a interceder, com certeza, porque é assim que o reino se move, a gente precisa posicionar, mostrar, falar e declarar Jesus, porque aí os semelhantes vão se atraindo e a gente vai conseguindo literalmente fazer aquilo que Deus, através de enviar seu único filho e deixar o Espírito Santo de Deus
ele nos ensina diariamente, né? Maravilhoso. Ainda bem que você não estava do meu lado nessa hora, ainda bem que você não estava do meu lado nessa hora, senão eu já ia ter a cara da Mayara Shoda. É que a minha espada, ela desce um pouquinho mais bruta. É engraçado, pessoal, 2 pessoas olharam pra mim e já falaram assim, te vejo como Débora. Eu falei, jura? Por que Por que será, né? Ela já ia será? arrancar a taça da mão do homem. Por que Vem aqui. Tem uma amiga Deixa nossa cair. que ela é profetona, ela me olha assim, fala, toda vez que eu te vejo, você tá com uma espada na mão. Eu falei, por que será, né? Glória a Deus. Mas, gente, olha, assim, é um privilégio ter vocês duas como minhas irmãs, assim. A gente já flui em tantas outras coisas, Amém. mas, nossa, Glória a Deus. quando é o nosso momento de espírito é muito mais legal. É muito tá? legal. É muito É bom. disso que a gente É A muito gente bom. deu uma bagunçada na agenda de negócios da Fabi Casado. muito A Elaine veio, ela veio efeito dominó, né? Ela veio bagunçando tudo, mas assim, foi uma bagunça muito, muito boa. E que bom que vocês estão aqui escutando a gente, para quem ouviu até o final. Se vocês querem ficar mais próximas dessas bagunças que a gente faz, é bagunça boa, É né, boa, gente? gente. É boa. Sabe, amar Deus, amar Jesus, declarar Bíblia, palavra, sem bandeira, sem sensacionalismo, um aprendizado todo dia, sabe? Crescer junto, crescer em comunhão. A maior coisa que eu posso te falar, acompanha a gente, né? A gente tem um grupo de jejum e oração, Tem tá um lá canal, no canal do né? meu Instagram. A Fá e a Elaine sempre contribuem lá. A Elaine tem um evento lindo que é o Asas, que ele é um derramar sobrenatural. Chegando. A gente já teve a versão dos Estados Unidos, a gente já teve a versão Brasil. Teremos versão Portugal, então vocês fiquem de olho na agenda, porque muito em breve, talvez abril e maio, estaremos em Portugal para esse derramar. Mas tem muitas coisas no nosso coração, como o evento que a gente fez agora também em Connecticut, que foi o chamado, fazer ele de uma forma mais, como podemos falar, Fá? Intencional, talvez. né? mais expansiva mesmo, sair da bolha de Orlando, que é onde a Fabi tá, ou do norte, que a gente teve isso, Poder mas acessar outros ambientes, poder acessar né? os outros ambientes, não poder levar a San Diego, poder levar Los Angeles, poder levar São Francisco, poder levar em outros lugares, então isso já é algo que já está no coração, mas também já está na mente pensando nas estratégias para que isso possa acontecer. Então tem muita coisa para acontecer. Eu tenho Uau. certeza que Deus fará coisas maravilhosas e grandiosas, porque Amém. eu sempre falo assim para ele visitar meu coração, sabe? Para não deixar cair numa soberba, para não deixar cair algo que desagrade a vontade dele, para que Jesus seja sempre um grande exemplo, né, de uma pessoa que andou com muita autoridade, com muito poder, mas sempre com muita humildade. Um coração rendido. E é um desafio, pensando na carne, você ter tanta autoridade, você ter tanto poder e você caminhar na mesma medida em tanta humildade. Uhum. Então, para que a gente não perca isso, Amém. a gente já tem as nossas válvulas de proteção, né? Colocamos Amém. nossa válvula de proteção sobre sempre tudo conformar na palavra, testificar em espírito, uma sempre orar, exortar a outra, de quando a gente entender que talvez alguma coisa não faça muito sentido, mas que para quem já teve contato, para quem já participou de um jejum de Daniel, para quem já participou de alguns movimentos que a gente fez, tenho certeza que você foi tocado de alguma forma, porque a gente não tem como, quando a nossa vida é tocada, ela é transformada, quando a gente tem o fruto, quando a gente vive o fruto. Como é que eu sei que Deus está na minha vida? Pelos frutos. Os frutos. Por aquilo que eu tive a capacidade de... O mal que eu matei em mim, Uhum. sabe? Tem mal em mim, ainda tem sombra em mim, ainda tem. Mas é uma busca diária de matar, de tirar, de arrancar isso todos os dias. E eu acho que isso nunca... E tenho certeza que isso nunca estará perfeito até a volta de Jesus, quando a gente poderá alcançar a estatura em Cristo, né? A gente poder ser glorificado. E é uma honra ter 2 mulheres tão maravilhosas, tão entregues, né? Tão genuínas, com o coração tão... Cada uma vivendo a sua dor, mas ao mesmo tempo tão entregue, tão aberta para que Deus derrame tudo que tem para derramar. Eu tenho certeza que daqui 5, 6 anos, daqui 10 anos, a gente vai olhar esse podcast e a gente vai falar assim, as 3 lá, bobinhas,
Sabiam de Sabiam nada. de nada. Sabiam de nada. Né, mas tem muitas pessoas que encontram a gente e falam assim, como é fofo o novo convertido, né? Se você acha que isso é questão de novo convertido, amor, me aguarde. Amém. A gente tem essa Nos aliança, aguarde, nunca porque ser morno. nunca fui morna em nada na minha Nunca ser vida. morno. E agora que eu entendi tudo, agora que eu vou ser porquê? menos morna ainda. É quente, é fervendo, é fogo. Mergulhando. E vambora. Bora. Bora que tem mais. E uma das coisas, assim, né? A honra foi um princípio que sempre eu aprendi com a minha mãe. E viver da forma que você vive, Fabi. A Fabi Casac compartilha disso. Eu tenho certeza que o que você vai fazer história no Evangelho nunca existiu uma história onde tudo estava perfeito. Absolutamente tudo. Falar de si mesmo é desafiador, mas nós podemos falar sobre você isso. Quando tudo tá perfeito. Negócios, acho que nunca você imaginou viver o que você vive. Com os filhos incríveis, saudáveis, novinha, não fez nem 40 anos, mas eu sempre falei, eu conheço a Fabi há 7 anos, que a sensação é que ela já tinha 60 de maturidade, porque ela tem essa... Às vezes de cansaço também. Mas ela tem essa habilidade de pegar o difícil, porque parece que ela já viveu muitos anos aqui, de pegar, eu lembro que ela pegava assim, sei lá, 200 milhões, ela dividia em questões assim, para cada um fazer um pouquinho desse tamanho para chegar, e a gente atingia isso, mas é muito único que você vive com Jesus Cristo. É lindo. Porque você poderia literalmente, aquele louvor é para você, você poderia estar em qualquer lugar. Você poderia estar fazendo conexões e contatos e contratos com quem, você sabe disso, com quem você quisesse. Mas você escolheu fazer esse contrato com Deus. E eu tenho certeza absoluta que Ele vai te honrar naquilo que você busca. Porque encontrar Jesus na dor, gente, eu falo que é questão de inteligência, que foi o meu caso. Na angústia, então, não tem opção. Mas quando tudo tá bem, você largar tudo, queimar as carroças, que você poderia estar executando e crescendo o negócio, e você escolheu viver para Jesus, isso nós podemos falar. É lindo. Porque é lindo. Demais. A sua entrega, a sua vontade de inspirar não só quem tá aqui, mas a gente que tá do lado, de fazer aquilo que agrada o coração de Jesus. Então saiba que você tem aqui 2 fiéis escudeiras que você ensina mais, intercessoras. Amém. Conte conosco pro Sempre. Fight com Jesus. Amém. Te amamos, viu? Eu conto com você. Contem comigo. Contemos umas com as outras. Bora! E let's go. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo café.